Essa primeira palestra, na verdade, é um anúncio de um produto nosso. O Gilson já deu uma introdução sobre esse produto. Ele é um sonho nosso de tanto trabalhar com projetos como trabalhar com produtos. E a gente tem apostado nesse sonho de conseguir fazer esse produto decolar. Então, vamos lá. Vamos conhecer o display. Com certeza, todos vocês já passaram por alguns lugares que tem esse tipo de mídia. Você vai ter um painel, você vai ter uma TV, aeroportos sempre tem, lanchonete, supermercado, até no posto de gasolina, no AMPM lá tem TVzinhas passando propaganda, passando promoção do sanduíche e tal. Então, todo mundo já viu esse tipo de mídia, esse tipo de anúncio. Mas vocês sabem como que se chama esse tipo de mídia? Se chama Digital Signage. Na verdade, ele tem alguns nomes diferentes. Mas Digital Signage, eu acho que é o mais difundido, que basicamente o pessoal gosta de usar no inglês a sigla, mas é sinalização digital. Ou seja, antigamente a gente fazia sinalizações em papel. Antigamente não, porque no ponto do ônibus de Curitiba, vocês sabem que de madrugada o carinha vai lá, puxa o vidro e estende o papel, põe o vidro de novo e fica lá a propaganda que pagou para estar lá, né? Então, o que mudou? Em vez do papel, eu tenho uma tela, né? Eu tenho telas diferentes, tenho telas gigantes, tenho telas menores, tenho TVs, que é a forma mais fácil, mais barata para colocar esse tipo de mídia. E além de Digital Signage, ele também é conhecido como DOO, que é da sigla Digital Out of Home, que é basicamente todo tipo de propaganda ou informação que eu vejo quando estou fora de casa. Existem propagandas que eu vejo quando estou vendo a novela, ou vendo o programa de TV, vendo futebol no intervalo. Eu tenho a propaganda lá da cerveja que passa na TV, então eu estou dentro de casa. Tem a propaganda que passa na internet, eu estou lá no YouTube, passa a propaganda, eu estou em casa ou estou no trabalho. Enfim, eu não estou fora de casa, digamos assim. Então, esse termo é para exemplificar ou para especificar que é toda mídia que é propagada ou difundida fora de casa. E onde que a gente vê? A gente vê em restaurante, vê em shopping, vê em supermercado, academia, hospital, metrô, ônibus. Em Curitiba tem, né, uns ônibus com uma tela, uma TV. O banco tem o anúncio da senha do banco e mais a propaganda do banco. Posto de gasolina, como já falei, estádio, shopping, aeroporto principalmente, hotéis, tem bastante. Então, em todos esses lugares a gente vê o Digital Signage ou o DOO, né? Media DOO. Mas na maioria desses pontos que a gente vê, eles são basicamente um anúncio, 30 segundos, 15 segundos de um anúncio de um produto, intercalando com uma notícia do UOL, do Terra, da Globo, enfim. E, de novo, a propaganda, notícia, propaganda, previsão do tempo, às vezes a cotação do dólar, e fica nisso. Na maioria deles é isso. E a gente se perguntou, e se fizesse mais do que isso? E se a gente tivesse um produto, um conceito que fizesse mais do que isso, mais do que aquela TV? Às vezes a gente se enche daquela TV, se a gente tem tanto, a gente nem olha mais. Se ela pudesse ser mais útil para a gente como pessoa, telespectador, vamos dizer assim, né?
como público-alvo, né? Se a gente pudesse interagir melhor com aquilo, com certeza tanto o público quanto os anunciantes iriam gostar mais, né? Porque iria gerar engajamento. Mas o que seria esse mais? E se, por exemplo, você estivesse num barzinho, com a sua namorada, com a sua esposa, e de repente está tocando música lá, música normal do barzinho lá, e de repente você quer fazer um H com a sua namorada e quer tocar uma música que representa para a relação de vocês, que tenha algum apelo sentimental, e que você queria fazer, né, essa surpresinha. Você podia tirar o teu smartphone, abrir um aplicativo, ou o aplicativo saberia que você estava naquele local, já fazia uma espécie de reconhecimento com o aparelho, né, com esse dispositivo, e você pudesse ou selecionar de uma playlist que ele tivesse lá, ou você mesmo pegar do teu próprio celular uma música e colocar nos alto-falantes do barzinho, né? Pense no conceito de jukebox. Antigamente a gente não, né? Eu nunca vi. Vi nos filmes. Então, se tinha lá uma caixinha no cantinho, tipo um fliperama eu sei. E você colocava uma moedinha e você tinha uma música lá tocando pagou, mandou tocar. Poderia ser feito isso sem você sair do lugar, você estando na tua mesa. Obviamente tem questões, né, de filas e tal, mas seria interessante se você pudesse fazer isso. Esse é só um exemplo, né? Um outro exemplo. Imagine você no casamento do seu melhor amigo. Tá lá passando no salão, normalmente se vai passando, tem várias telas ou projetores, e vai passando as fotos do casal desde que se conheceram, né? Então vai passando tudo lá e todo mundo fica lá olhando, às vezes. É um pouquinho chato, né? Mas tudo bem. E se naquele momento a gente pudesse pegar o celular, começar a transmitir uma mensagem que aparecesse em todos os telões, uma mensagem de apoio, enfim, de motivação, né? Porque o cara está casando. E eu nem sou casado, né? Pior, né? E pudesse fazer uma mensagem ao vivo ali, além de poder fazer ao vivo, ele faria ao vivo para transmitir, para as pessoas verem, enfim, sentirem a mesma emoção, ou tentarem sentir a mesma emoção. Imagine se isso fosse possível, né? E fácil, né? O que é mais interessante. Se tiver uma trabalheira, é possível, mas normalmente são gravados. Ali no espontâneo. E fizesse uma fila para vários amigos fazer o seu testemunho ou o seu recado, né? Imagine se pudesse fazer isso. Ou então, imagine você lá com a sua namorada, num restaurante chique, à luz de velas, e de repente você vai lá, vou no banheiro, sai, pega o seu smartphone, começa a transmitir uma mensagem que vai passar nas telas do restaurante. A sua namorada está lá, de boa, de repente aparece um plantão da Globo, e aparece você na tela, e você começa a contar aquela história emocionante lá, de quando vocês se conheceram, ou uma história bem significativa para vocês dois. Ela começa a ficar um pouco com vergonha, um pouco emocionada, um pouco dando risada, procurando você. Você não está lá, só tem as TVs. Ela começa a ficar emocionada, né? Aí de repente você está fazendo a mensagem, e daí você começa a chegar, ainda gravando a mensagem, ainda gravando não, porque você vai estar fazendo ao vivo, ainda fazendo essa mensagem, e de repente você chega e pede ela em casamento, ao vivo, desce lá, faz o padrão, né? Imagine se pudesse, se a gente pudesse ter um acesso fácil a esse tipo de coisa, né?
pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Imagine se eu estivesse passando um shopping, e tem uma TV assim, um totem, enfim, o que for dessa mídia, e de repente eu estou ali passando, ele me reconhece que eu estou passando, e de repente uma loja do shopping quer fazer uma promoção relâmpago, tipo a TechPix, né, a Tecnomania, e pum, ela começa a falar comigo, ela sabe que sou eu e começa a falar, ó, Clóvis, vá até a loja tal e pegue um desconto de 89%. Imagine se fosse uma concessionária. Então, é um outro exemplo da mídia conversando com a gente, a mídia tentando se aproximar da gente, né? Imagine distribuir informação e conteúdo à sua equipe e clientes de forma ágil e descomplicada. O Display é a solução certa que pode evoluir a forma de comunicação da sua empresa. Com o gerenciador web, é possível compartilhar diversos tipos de conteúdos em vídeo, imagens, notícias em tempo real e até páginas web animadas para toda a sua empresa e pontos de exibição. Tudo isso em questão de minutos. Através de layouts personalizados, o Display amplia o alcance da sua empresa, fortalecendo ainda mais a sua marca e engajando seus clientes e colaboradores. Segmente o seu conteúdo, exibindo programações distintas para cada público e local. Programe seu conteúdo com precisão de segundos. Tenha controle total sobre o que está sendo exibido e pré-visualize seu conteúdo antes mesmo de transmitir. Todos esses benefícios podem ser facilmente integrados à sua empresa, necessitando apenas de aparelhos de TV e acesso à internet. Com uma comunicação direcionada, o Display leva sua marca até o público de forma dinâmica, controlada e na comodidade do seu navegador. Display. Comunicação evoluída. Todos esses exemplos que eu citei são só exemplos do que a gente podia fazer, do que a gente idealiza como produto, de que a gente quer criar não só um produto de digital signage, mas uma plataforma que a gente possa criar soluções em cima, uma plataforma que a gente possa estar constantemente inovando. Então, o intuito do Display é ser útil para o público e, ao mesmo tempo, ser útil para quem anuncia, né? Propaganda é importante, né? Propaganda é o que paga as mídias. Então, se a conexão entre a propaganda e o público for útil para os dois lados, é isso que a gente quer. Então, isso é o Display. Isso é o produto. Não acabou. Como que o Display surgiu? Como que a ideia de fazer isso surgiu? Porque a gente trabalha com projeto, a gente normalmente trabalha com projetos web, às vezes alguma coisa em Android, em mobile, muito mobile lá no passado, na época do Palm, dos celulares com Java. Mas o Display ele aborda bastante coisa diferente, bastante tecnologia diferente. Ele sai um pouco do paradigma web, apesar de que ele toda a parte de servidor ela é uma aplicação web que a gente está acostumado a trabalhar. Então, por que surgiu e como surgiu o Display? Quem é mais velho na Wise sabe. O Hudson ali está rindo porque ele viveu na pele isso. Ali, quem não conhece o Felipe ali. Há uns 4 ou 5 anos, a gente trabalhou em um projeto em que a gente tinha esse hardware, que era um caixão de ferro, bem pesado,
Na verdade, o intuito era ser bem pesado, não é uma desvantagem, mas porque ele ia ficar parado, ia ficar grudado no chão na avenida, né? Então ele ia ficar ao relento, chuva, sol, intempéries, enfim. E a gente era responsável por fazer o software que rodava essa propaganda. Não era igual ao display, ele era uma tela de TV de 55 numa das faces do caixote. A gente chamava de totem, depois virou uma maldição, porque eu não conseguia mais falar outro nome, porque a gente falava só totem. E ele tinha uma tela de televisão de 55 de um lado, do outro lado ela tinha 2 monitores, um normal em cima, também para propaganda, e embaixo um monitor normal e uma tela touchscreen que conectava lá no USB do computador e fazia um cambalacho para tentar fazer com que fosse interativo para qualquer pessoa que passasse ali naquela avenida pudesse acessar a informação. O projeto era muito bom, os conceitos eram muito bons, mas ocorreram vários problemas técnicos, tanto de hardware quanto da integração do hardware com software, e acabou dando na água o projeto. E na verdade eu poderia falar um monte de coisa aqui sobre o que deu errado, o que não deu errado, mas eu queria exemplificar de forma mais fácil, mais ou menos, o que era esse totem. Era mais ou menos esse cara aí. O totem era mais ou menos esse cara aí. E para quem assistiu o filme, sabe o que acontece com ele, né? Foi isso que aconteceu. Mas, né, assim como no filme, algumas peças sobraram ali, a parte no centro, ali, onde que vai no peito. Algumas peças sobraram. A gente esqueceu do projeto, tocou a nossa vida, e as peças ficaram lá na garagem. E as peças, quando eu digo, não é as peças de ferro, tá? E a gente, de repente, começou a visualizar o projeto do display, e de repente a gente olhou na garagem e tinha alguma coisinha para que ajudasse a gente a fundar esse projeto, né? Mas o mais importante, além das coisas que sobraram desse projeto, do antigo projeto, foi o aprendizado que a gente teve, porque o projeto começou, a gente trocou de players umas 2, 3 vezes, a gente trocou de solução. Só para vocês terem uma ideia, era servidor Java, aí tinha uma aplicação Java dentro do client, tinha uma aplicação Delphi dentro do client, tinha uma webcam, tinha uma aplicação PHP que pegava a webcam. Então era realmente o Iron Man primeira versão, né? E algumas coisas a gente dá para usar, né? Algumas pecinhas dá para usar. Mas a gente começou a construir um conceito novo, um conceito diferente. A gente não queria fazer Totem versão 2.0, não era esse intuito. E daí, com essas peças na garagem, a gente começou a fazer umas coisas novas.
pouco parecido com isso. Só não atira. Como que funciona? Beleza, você fez um monte de blá 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 aí, eu estou convencido quanto que eu pago, take my money, mas como é que funciona? Que é o que nós aqui, desenvolvedores, testadores, gerentes, enfim, queremos saber, né? Afinal, a gente está aqui na palestra, não é para comprar as coisas, né? A gente está aqui para entender e aprender um pouco mais de como funciona todo esse aparato. O display, ele precisa... Eu falei display? Que bonito. O display, ele precisa de 3 elementos para funcionar. São 3 elementos simples para funcionar. Ele precisa de um mini PC. Ele precisa de uma TV LCD. Tecnicamente, não precisa ser LCD, pode ser plasma, mas ela precisa ter HDMI. Depois a gente já fala sobre ela. E um navegador web, então pode ser Safari, Chrome, Opera, Firefox, até o IE, se estiver na pior aí, você pode até usar, até o IE. Então, basicamente é o que precisa: mini PC, TV LCD, TV tela plana, como dizia meu pai, e um navegador web. O que é esse dispositivo de exibição, esse mini PC, que a gente chama de mini PC? Na verdade, ele tem nomes muito variados. Às vezes você encontra ele como mini PC, às vezes você encontra ele como Android TV, às vezes como TV Dongle. Então, ele tem vários nomes diferentes. E também tem vários modelos diferentes. O modelo que representava o ícone ali é um modelo similar a esse aqui, que é parecido com o formato de um pendrive, mas ele não é USB, ele é um HDMI, e ele é mais gordinho que o pendrive, e ele vai conectado na TV. Então, se vocês quiserem ver aí, vai passando, só por favor me devolve, senão eu vou atrás de vocês. E não abre, por favor. Tanaka, não desmonta. Então, o que tem nesse dispositivo? Primeira coisa, ele já vem com Android embutido. Isso facilita muita coisa. Existem aparelhinhos similares, também tem Windows, hoje está saindo bastante aparelhinho desse com Windows 10. Mas eles têm, rodando Windows, ele tem uma performance meio desagradável, né? Mas os aparelhinhos que a gente tem trabalhado Android, que ele já vem com Android 4.2 ou 4.4, que é o que a gente trabalhou, mas a aplicação ela foi construída para que funcione da 4.2 para cima. Tecnicamente, o 4.0 funciona, alguns recursos ainda não suportam pelo 4.0. Mas isso facilita muita coisa, ele já vem com Android, então a gente pode trabalhar a aplicação sendo um simples aplicativo Android. Simples, não tanto, mas enfim. O que mais que ele tem? Eles são processadores ARM, no geral, não é obrigatório, pode ser Intel, desde que ele me entregue o Android 4.2. Cadê o Vitor aqui? Olha lá, ele poderia ser o hardware do Zenfone, que é um Intel, né? Mas desde que ele me entregue o Android 4.2 ou 4.4. Na verdade, o 4.4 que é o melhor que a gente precisa usar. Mas a maioria é ARM, assim como os celulares de vocês. O hardware desse dispositivo é muito similar aos celulares Android. Tecnicamente, é igual os celulares iPhone também. Porque também são ARM, também tem os mesmos componentes, exceto algumas coisas, né? Porque para deixar mais baratinho, né? Então, o que mais que ele tem? GPU. GPU Mali 400 é o mais utilizado. Se for Mali 480, enfim, subindo os modelos, ele vai ficando melhor, a performance melhor. Mas por que eu estou falando da GPU? Por quê? Porque nós trabalhamos com mídia. E mídia
nós sempre trabalhamos com mídia de Full HD. Full HD 1920, 1080. Quem tocou vídeo dessa resolução sabe que, dependendo do computador, não toca muito bem. Então, esse carinha aí, essa GPU, ela é responsável por decodificar esses vídeos de uma forma boa, né? Uma performance agradável que não fique picando, né? Fazendo cortes no vídeo. Então, por isso que é importante esse cara aí. Esse é o mesmo cara que faz o 3D dos joguinhos que você roda no teu celular também, né? O aparelho já vem com Wi-Fi embutido, Bluetooth também. E se você precisar usar pelo cabo, a gente coloca um adaptador dentro da saída USB dele aí, e ele vira um RJ45. O armazenamento dele, normalmente, ele já vem com armazenamento interno de 4 GB ou 8 GB. Vai depender muito do modelo. Mas todos eles têm a portinha de cartão SD, que vai até 32 GB. 32 GB, só para ter uma noção, em vídeo Full HD, dá mais ou menos 32 horas. Então, tem um espacinho aí para botar. E basicamente, como vocês estão vendo aí, me devolvam. Não, pode continuar vendo. Ele tem a portinha, a saída HDMI e a portinha USB para funcionar teclado, mouse. Como é só uma, você tem que fazer ou botar um hub ou fazer a troca, né? O mouse, o teclado. Normalmente é o mouse porque o teclado é virtual, funciona. E também a alimentação dele também é por USB. A USB ela fornece 5 volts na maioria delas, e você consegue alimentar o aparelhinho pela USB e pela USB da TV. Então, normalmente eu não preciso de tomada, só coloco ele no HDMI, ponho o cabinho de energia na USB e pronto, acabou, já era. Quem tem Chromecast é o mesmo princípio do Chromecast. Basicamente o aparelho é isso. Esse dispositivo é isso aí. E o que a gente pôs no software que roda essas TVs, as TVs lá da frente? O que compõe esse software? É um aplicativo, como falei anteriormente, é um aplicativo Android, e a gente colocou ele na loja. Deixa eu acessar. Não dá. Não está na loja pública. Ele está na loja in company, loja corporate, ou loja enterprise, sei lá como que é o nome. Eu não manjo nada de Android. Mas é uma loja que você só acessa os usuários @display.com.br. Então, é só para os nossos técnicos. Então, o display ele não é disponível para o público, então é só para os nossos técnicos utilizarem para instalar. Mas o motivo real dele estar na loja é o auto-update da loja. Se a gente fosse implementar um auto-update em cima do Android, eu precisaria rootear o aparelho obrigatoriamente, fazer um monte de reviravolta lá dentro do software para tentar fazer funcionar um auto-update. Que é, por exemplo, eu instalei os aparelhos nos clientes e de repente eu descobri um bug ou uma nova funcionalidade e eu lancei uma nova versão. Imagine, tem que mandar o técnico lá no interior do Paraná ou em outra cidade do Brasil trocar o software do aparelho. Não dá. Então eu preciso ter auto-update, né? E a solução da Play Store foi a melhor, né? Não tem nem o que questionar. A única coisa é que ele tem que configurar como auto-update. O aplicativo principal que roda as mídias, ele faz todo o serviço, mas ele tem um amiguinho, um cão de guarda. E mexeu com o principal, o cachorrinho vai atrás. Na verdade, basicamente, a gente chama de watchdog, que é um termo comum que quando fica um processo tomando conta de outros, né?
Então, ele fica olhando lá se a aplicação principal, se o aplicativo principal tá levantado, né? Se ele está de pé, está rodando. Se por algum motivo ele caiu, crashou a aplicação, sumiu, o processo sumiu de lá, esse cachorrinho, esse watchdog vai atrás do processo e levanta ele de novo. Então ele está ali para fazer crash recovery, né? O display aceita tanto na horizontal quanto na vertical os conteúdos. Obviamente, os conteúdos têm que ser preparados diferentes, assim como lá na frente a gente tem na vertical uma imagem que é 1080 por 1920, não o contrário, né? Então eu não posso só chegar, esse vídeo aqui está desse jeito, ele vai fazer um milagre e vai mudar o vídeo, não vai. Então, depois o nosso software que gerencia tudo isso, ele te ajuda a saber que você tem que fazer uma programação específica para uma orientação diferente. O que mais que ele faz? Reboot remoto e reset remoto. Reboot, na verdade, não é do aparelho, é reboot da aplicação. Então, eu posso marcar lá na web, estando a distância que eu tiver do aparelho. Marco na web, tempinho depois ele rebuta e ele desliga e liga de novo a aplicação. Se eu quiser resetar os dados, sei lá, a playlist, por algum motivo, sei lá, encheu o disco, enfim, supondo só. Ele já tem um processo para reciclagem do disco, né? Normalmente não vai acontecer essa questão de encher o disco e não poder mais entrar playlists. Mas por algum motivo eu quero fazer o reset, coisa técnica, eu vou lá, marco como reset, ele vai lá, apaga toda a programação e começa a baixar de novo. Envio de logs e status para o servidor. Então, a aplicação, ela pega os seus próprios logs, tanto de warning, erro, info, debug, tudo que é log, ela pega e envia para uma conexão para o servidor e o servidor grava no banco de dados. Aí eu consigo saber o que está acontecendo naquele dispositivo. Consigo lá e seleciono naquele dispositivo o que acontece. O que está acontecendo, né? E configurações do aplicativo pelo servidor. Quem é da Wise aqui sabe que lá tem uma TV com um design específico da Wise, com relógio, com uma temperatura, com o clima, se vai chover, se não vai chover. Será que chove? E esse aqui não tem. Ué, o que aconteceu? A gente configurou para que o relógio não aparecesse, a gente configurou para o clima não aparecer, a template que a gente usou como de design visual, a gente tirou todos os elementos para que ela focasse no conteúdo, que era isso que nesse momento a gente queria. Não é para todos os usos, né? Para cada uso, isso que é o interessante do display. Para cada uso, eu tenho uma forma de configurar ele, né? E eu posso fazer algumas outras configurações, por exemplo, o horário que ele vai subir, o horário que ele vai descer. Descer é levantar a aplicação e descer a aplicação, né? Que mais que eu faço lá? Eu troco se está vertical horizontal, vertical horizontal. Esqueci o resto, mas enfim, são detalhes mais técnicos, mas que eu consigo configurar no aparelho remotamente sem precisar ir lá ou mexer, botar um mouse e qualquer outra coisa. Beleza? Esse é o aparelhinho. Então, mudou o nome agora, hein? E agora, TV LCD. Ou TV de plasma. O que ela precisa? Mandatoriamente ela precisa do HDMI. O resto é resto. Se tiver uma TV de tubo, aquelas gordinhas com HDMI, põe. Só que a gente não põe, a gente não recomenda porque vai ficar um conteúdo ridículo, né? Mas normalmente a gente trabalha com 3 características: HDMI, USB e Full HD. O USB
basicamente para alimentar, ela não conversa com a TV, não precisa ser uma TV Smart TV, né? E o Full HD é porque ela tem uma resolução adequada para o teu conteúdo. Se ela não for Full HD, vai ficar com muito pixel, vai ficar meio feio o conteúdo. Então a gente prima por tentar um conteúdo mais agradável possível, exceto 4K. 4K não rola ainda, também porque o Android não rola, mas enfim, ninguém ia comprar uma 4K para botar quer dizer, alguém ia, mas tudo bem. Tem gente que vai, mas ainda não suporta, mas tá na fila. Então basicamente o requerimento da TV é isso. E no navegador web, para que eu uso o navegador web? Só abrir o navegador? Não, né? Eu vou acessar a aplicação, o site, né? E vou acessar a aplicação com o meu login e senha, para que eu consiga colocar o meu conteúdo. Então, vocês estão vendo aqui, são conteúdos diferentes, as três. São vídeos, né? Eles ficam se mexendo. Então, são vídeos que a gente fez o upload. Eu vou criando uma biblioteca de mídia, né? De conteúdo, para que eu crie uma programação, né? Então, eu vou jogando. Ele pode ser, assim como a gente viu naquele vídeo lá, de apresentação do display, ele pode ser vídeo, imagem, e pode vídeo, imagem, notícias com feed, RCS ou Atom, e web pages, qualquer web page, desde que ela não exija clique, né? Eu não consigo clicar, ela vai abrir do jeito que está. Então, mas eu posso abrir qualquer web page. Mas eu posso colocar o meu sistema interno da empresa? Pode. Se a tua TV estiver na tua rede interna, você pode colocar o sistema que só é interno da tua empresa. Não precisa estar na internet. E ele vai aparecer um conteúdo web aqui. Então você pode, eu tenho que fazer uma animação rapidão aqui, vou fazer esse quadradinho virar uma bolinha e vir para cá. Faz lá no HTML, JavaScript, jQuery, enfim. E põe aqui, ele vai fazer, vai rodar como se fosse um browser. Na verdade, é um browser, né? Enfim, fez todo o upload para a biblioteca. Vai fazer a programação. O que é a programação? Pega todo esse conteúdo e sequencia ele da maneira que você quer que toque. Aqui, a gente sequenciou todas as palestras. Então, eu vou revelar um segredo. Eu estava esperando aparecer a minha foto ali, né? Eu estava enrolando aqui, na verdade, no começo. Porque a gente terminou a abertura um pouquinho antes. Então, eu estava esperando aparecer a minha foto, porque a gente sequenciou todo o evento dentro do display. Então, todo o conteúdo que está aqui, ele tem um horário específico para rodar. Então, assim que acabar a minha palestra, vai sumir minha foto. Se eu estiver atrasado, eu estou ferrado, porque eu fiquei forçando os caras a não atrasar. Então, esse sequenciamento das mídias eu faço, configuro. Se eu tiver pouca mídia e vai fazer uma sequência pequena, ela vai ficar repetindo durante o dia inteiro. Mas você estabelece de forma flexível os horários que você quer que passe, né? Feito isso, deu um nome para a programação. Programação WDC 2015, TV esquerda. Essa aqui. Então, a gente, nesse caso, criou lá, programação TV esquerda. Deu um nome para ela. E o que precisa mais? Precisa agendar para que aquela programação passe na TV esquerda. Então, eu tenho o dispositivo lá que se chama TV esquerda, né, que eu dou um nome para ele, e falo, a partir do dia 26 de junho, toque essa programação. Antes disso, você continua tocando a programação que você já tem aí. Então, upload, programação, agendamento. Feito isso, acabou. Não tem mais nada, acabou, você fez o teu conteúdo. Então, agora o que acontece? Gerenciou, botou em todos os teus aparelhos, distribuiu. Agora, mas eu tenho que fazer o download do conteúdo daí e jogar no pendrive e colocar lá? Não, você não precisa fazer isso nada, ele faz tudo sozinho.
é mais ou menos igual isso aqui, ó. We do need backup. That's your department. Você pediu, eles chegaram, né? Você botou, agendou, veio todo mundo, cada um fez o seu download, fez o descarregamento da mídia para dentro do aparelho e vai tocar na hora que é para tocar. Esqueço, não preciso mais ir até o aparelho. Às vezes a gente vê no shopping, no cinema, o pessoal vai lá com o pendrivezinho na TV. Então, isso não existe. Então, o display é autônomo, né? Ele faz todo esse download sozinho. Como eu já expliquei, a gente pode fazer designs variados. A gente pode fazer designs da maneira que a gente quer. Claro, né? Eu tenho que respeitar os conteúdos que eu tenho. Eu não posso inventar coisas que eu não tenha de conteúdo, né? De funcionalidade. Por enquanto, né? Mas eu posso botar logo, tirar relógio, botar relógio digital de ponteiro, botar notícia, botar só o título da notícia, enfim. Posso fazer o que eu quiser ali, botar transparência, botar verde, amarelo, roxo. Posso fazer bastante coisa com o design dele. E eu tenho esse controle, que é o que eu mencionei. A gente agendou um horário e ele vai tocar naquele horário, né? Então, eles têm esses três elementos. Esse aqui é o design que a gente... Opa! Espera aí que eu me precipitei aqui, hein? Esse aqui é o design que a gente usa lá na Wyze. Então, tem a logo em cima, o relógio, o clima. Ali, ó, a gente cumpriu aquilo ali. Confirmado em junho, teremos WWDC 2015. É uma notícia. Percebam ali o QR Code, é uma funcionalidade. Eu posso habilitar e desabilitar. Ele vai pegar o link da notícia e vai transformar em QR Code. Se eu pegar um celular, que o meu não dá, porque está fazendo o streaming, eu ler ele ali, ele vai lá para o site do display. No caso, porque eu sei que esse QR Code vai para o site do display, mas é a origem da notícia. E a gente fez designs diferentes também. Então eu posso fazer coisas diferentes. Às vezes pode parecer, não, é outro produto. Não, não é outro produto. Para cada cliente, para cada necessidade, a gente consegue fazer um design diferente. Bom, como eu disse, o display ele não é só uma solução de digital signage, ou pelo menos a gente idealiza isso não só como uma solução de digital signage simples, né? Ele foi idealizado para ser uma plataforma. A gente quer que ele seja uma plataforma, e ele é uma plataforma para que a gente crie soluções bem específicas para cada caso, né? Então, como uma plataforma, a gente está sempre em evolução. A gente está sempre em constante evolução. Então, passa a semana, a gente está com uma funcionalidade nova, passa uma necessidade nova. Por exemplo, num evento, eu já fiz alguns ajustes no software para ter funcionalidades que eram específicas para esse tipo de evento. A gente nunca tinha idealizado tocar um evento inteiro, fazer a agenda do evento inteiro em cima desse produto. Então a gente fez alguns ajustes. Ele já fazia a maioria do trabalho, mas a gente fez alguns ajustes. Então isso vai sendo sempre incrementado em cima da plataforma, né? E essas funcionalidades que vão surgindo, a gente vai fazendo uma filinha, né? Que seria o nosso roadmap. Esse nosso roadmap, ele tem várias coisas, porque a gente não consegue ir acompanhando tantas as ideias e funcionalidades que a gente vai fazer, né? Que a gente pretende fazer.
Então a gente vai fazendo essa fila. Aqui eu vou mostrar só um pedacinho do que é essa fila, né? Só uma das as mais importantes, que a gente diria que a gente está trabalhando, né, no futuro próximo. Então que vão contemplar já nas próximas versões. Design customizado pelo usuário. Como eu falei, dá para fazer qualquer coisa no design. Beleza. O problema é que hoje quem faz esse qualquer coisa é o programador, é o pessoal que desenvolve. Então, minha empresa tem um visual assim, assado, eu queria o relógio na esquerda, o relógio no contrário, enfim. Eu queria assim, pum, o cara manda o design, eu tenho que, peraí, eu vou adaptar. Programo, faço os ajustes visuais e daí gera uma versão da aplicação. Eu preciso gerar uma versão da aplicação hoje. E os designs novos vão se acumulando dentro da aplicação. Eu consigo, e o que a gente quer? Que o usuário mesmo faça. Porque isso é um trabalho, porque dá trabalho para a gente fazer, pelo menos um dia lá, acertar tudo certinho, a gente faz. Dependendo do design, dá para fazer bem rapidinho, mas na maioria dá trabalho para fazer, testar e fazer uma nova build, fazer uma nova versão e publicar. Então, a gente quer trazer esse design para dentro da interface web. Então, o usuário vai lá poder, essa barrinha eu quero mais fina, essa barrinha eu quero mais grossa, eu quero trocar de amarelo, eu quero que fique degradê, eu quero que fique transparente. Enfim, a ideia é que ele possa desenhar sozinho, a gente não fique nem sabendo de como que ele desenhou, apesar de que, né, normalmente, dependendo do usuário, faz as coisas bem feias e acaba denegrindo o próprio produto. Mas a gente quer dar essa liberdade para que o usuário possa fazer o seu próprio design, né? Uma das coisas que a gente vai trabalhar nos próximos dias aí. Streaming. Hoje, o que acontece? Como eu falei, os robozinhos lá vêm, baixam tudo, baixam as mídias para dentro do aparelho, baixam no cartão de memória e começam a tocar localmente, né, do disco, né? E se cair a internet, ele está de boa, vai tocar, tá tudo tranquilo. A única questão da internet é a atualização do tempo, que ele atualiza pela internet e vai ficar meio capenga, na verdade ela vai sumir, a temperatura e tal vai sumir. Mas notícias, por exemplo, RCS, ele vai, estamos sem internet. Beleza, ele vai ficar com o último cache. Vai ficar a notícia de ontem lá, mas vai ficar. Página web, obviamente, a gente não deixa acontecer, né? Não tem como eu conectar. Até dá para fazer cache, hoje não está fazendo cache para rodar local, mas também é uma das funcionalidades que a gente pretende colocar na frente. Eu, às vezes, faço uma animação em HTML e animação é animação. Eu posso puxar todo o script, a página local e rodar local, não teria problema, mas hoje não faz. Então, isso depende da internet, o resto não depende de internet. Por isso que a gente colocou streaming aqui. A gente já tem em versões betas, inclusive o streaming ao vivo que a gente está fazendo, funcionaria aqui, a gente não colocou, mas ele funcionaria dentro da tela, então eu poderia estar visualizando já esse streaming ao vivo. A gente vai trabalhar com o streaming das maiores redes, que seriam YouTube, Vimeo e etc., né? Para poder o usuário poder colocar esse tipo de conteúdo, sem precisar copiar do YouTube e fazer o upload, né? Interações por Bluetooth. Então, até o momento, a gente não trabalhou com funcionalidade de Bluetooth.
Mas uma das coisas é que a gente trabalhe com isso aproveitando a questão da proximidade. A propaganda ali da TechPix ali, que esqueci o nome, que é o que eu falei, ele passou perto, poderia ser implementado por Bluetooth ou por GPS. Ou o aparelho não tem GPS. Uma coisa que eu esqueci de falar. O aparelho não tem GPS, mas a gente, quando cadastra o aparelho, a gente coloca as coordenadas geolocalizadas do aparelho, né? Para que a gente consiga visualizar no gerenciador, no mapa, né? Onde o aparelho está, onde cada aparelho está. Que mais? Rádio online, que também às vezes você tem na tua empresa, fica passando o conteúdo, mas às vezes o pessoal quer que fique tocando uma rádio, porque, por exemplo, num consultório, o pessoal quer que fique tocando uma musiquinha para o pessoal que está esperando. Então, uma das funcionalidades que a gente quer colocar é acoplamento de rádios online, né? A gente não vai criar uma rádio online, mas vai acoplar serviços de rádio online. E outra coisa são widgets. Widgets são mini informações que a gente poderia colocar em pedaços da tela. Por exemplo, bolsa, dólar, senha. O Gilson adora essa funcionalidade da senha. E a gente já implementou, na verdade, não no display, só falta casar as duas aplicações. E outras funcionalidades que forem surgindo de ideia, né? A Jukebox, que é um dos exemplos que eu passei lá do barzinho. Então você pega uma aplicação e seleciona a música que você quer tocar no local. E ele, assim como hoje a gente está tocando no som ATV, né, no Coffee Break vocês vão ver, para quem não chegou muito cedo aqui, vai ficar tocando música aqui. Então o som da TV é como se fosse o som ambiente aqui. Então dá para fazer essa jukebox bacaninha. E a próxima? Bom, qual vai ser a próxima? Qual vai ser a próxima funcionalidade? Vocês criam os negócios aí, né? Cria lá. Quem que vai fazer essa próxima funcionalidade? Quem que é o cara que fica criando todo dia lá a funcionalidade? Essa funcionalidade, a próxima ou as próximas, a gente quer que seja idealizada por você da Wise. Cada um pode idealizar uma funcionalidade nova. Cada dia a gente tem uma necessidade nova, uma ideia nova, ou visita um lugar e coloca, e visualiza, podia ser assim, ou podia ser assado. Essa ideia é valiosa para a gente e também é valiosa para você. Não necessariamente você precisa implementar ela, né? Você não precisa, mas agora eu tenho que pegar o fonte, entender e fazer. Não, você vai descrever essa ideia, né? E é baseado nisso que a gente está abrindo um mini concurso, um mini concurso para que vocês enviem ideias novas, que vocês preencham um formuláriozinho e enviem ideias novas para que a gente possa implementar no display. Você vai descrever exatamente o que se quer, o que seria aquela ideia, qual o benefício daquela ideia, o benefício para o público, o benefício para quem está anunciando, para quem está colocando a informação. Então, você vai descrever a ideia completa. Ela tem que ser plausível e tal, né? A ideia em si, ela vai ser julgada por um comitê, e todas as ideias vão ser julgadas por esse comitê, e a melhor ideia implementável, né, vai ganhar um prêmio. O que é esse prêmio? É um Android Wear. Quem não conhece, Android Wear é um relógio, basicamente.
É um relógio que roda Android e que se comunica com o seu aparelho. Então, é um prêmio não é para só um prêmio, é para também fomentar que vocês vão lá e desenvolvam em cima do Android Wear. A gente nunca fez nada sobre isso, então é um prêmio para isso, né? Para que fomente mais e mais e mais o pessoal desenvolver isso. Então é isso, pessoal. Eu não falei, apareceu ali. O concurso vai começar em julho. A gente não tem a data exata, mas eu vou estar comunicando. Então é isso. Isso é o display. A gente tem pouco tempo. Vou abrir para perguntas. Façam perguntas rapidinho e daqui a pouco a gente vai para o coffee break. Perguntas, dúvidas, sugestões, quem quer dar ideia agora? Alguém? Não? Oi. Pegar a mesma. Acho que dá para fazer. A única questão é que a propaganda do Google ela tem um formato específico, né? Talvez que eu não conheço muito do SDK da propaganda, se dá para mexer, dá para deixar uma resolução maior ou algo assim. Mas poderia saber, eu sei que o Clóvis quer comprar um Moto 360 lá. Aí eu estou passando do lado da loja, eu sei, né? O Google sabe, no caso. E porque eu estou com a minha conta Google aqui, ele vai saber que, tá em promoção lá. Pum, me pegou, já era. Seria isso, né? Acho que dá para fazer. Eu não sei os intrínsecos, se o Google vai liberar esse tipo de informação para mim ou é que ele vai anunciar, na verdade, né? E que eu teria que conectar, eu tenho que dizer que esse usuário do display é um usuário da conta Gmail tal e casa com a solução de propaganda do Google. Acho que dá para fazer, tem que estudar para como implementar isso, mas é interessante. Porque daí você já tem uma cadeia toda de anúncio, né? Mais alguém?